Amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus para trazermos essa aula online da EBD AD Candel. Hoje trataremos da lição 2, dentro do tema do quarto trimestre, a justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, ou seja, pautado no estudo do livro de Ezequiel. E queremos trazer introdutoriamente uma palavra a partir do texto áureo, que nos diz assim, Ezequiel 2, 7 e 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O que tem nos ensinar estes fatos, esses acontecimentos do século VI a.C., transcorridos na vida, no ministério profético de Ezequiel? Quando lemos também o texto áureo desta lição, nós vemos o quanto é contundente o termo fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E também sabemos que, à luz da lição e da palavra de Deus, mesmo com essa contundência de que o fim vem, viria sobre eles, dada a situação espiritual em que se encontrava o reino de Judá, mas o povo não acreditava, conforme consta lá em Lamentações 4, 12 e 13, de Jeremias, que o povo não acreditava. Os reis, os povos do mundo, quer dizer, a vizinhança, nem eles acreditavam que Javé chegaria a esse ponto de trazer tamanho juízo, destruindo de vez o reino de Judá. Mas, assim como se deu com o reino do norte, Samaria, por causa da sua desobediência, depois de muitos apelos proféticos, através de Isaías, Miqueias, Oséias, Abacuque, e nos últimos tempos, através de Sofonias, e em especial Jeremias, que passou 20 anos profetizando, contemporâneo de Ezequiel, alertando Judá de que Deus estava de um modo muito desagradado com a situação espiritual de Israel. E agora vinha mais uma vez, Deus levantava Ezequiel para trazer a mesma palavra de alerta, de exortação, de chamado ao arrependimento, mas o povo insistia em continuar nos seus pecados. E ainda hoje, nós observamos, com relação a Deus, fala-se tanto em torno de suas promessas, da sua bondade, da sua graça e pouco dos seus juízos. E talvez haja aí uma explicação, porque também muitos pensam num Deus, eu diria com D minúsculo, um Deus paizão, o bom velhinho, o cara lá de cima, e há outros até que chegam ao ponto de debochar de Deus, mas a gente sabe que, à luz da Bíblia, diz: Deus não se zomba e não ficará impune. Ou até pode zombar de Deus, mas não ficará impune. A verdade é que quando nós trazemos esse estudo dentro da lição O Fim Vem, baseado na lição 2 que hoje estudamos, o que nós sabemos, mesmo também à luz da palavra de Deus, é que Deus nunca trouxe juízo sobre a terra sem antes dar um aviso, um alerta, como foi na geração antediluviana, dos dias de Noé, quando resolveu também trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Ele tratou com Abraão
não deixou de revelar a Abraão o que iria fazer naquelas cercanias, aos arredores onde morava Abraão. E ainda hoje, Deus vem trabalhando assim no seu revelar-se ao longo dos séculos à humanidade. Assim começou na vida dos homens de Deus, patriarcas, profetas, e ao longo de séculos. Hoje o Evangelho é pregado nos 4 cantos da terra, praticamente, Deus chamando os homens ao arrependimento, porque também a terminologia do texto que nós lemos quando fala de que o fim vem, ele tem um condão também escatológico, porque aqueles dias terríveis que vieram sobre a nação de Israel. Antes já havia ocorrido a destruição do Reino do Norte, das 10 tribos, lá em Samaria, com o chicote do rei da Assíria, Deus se utilizando dele, e agora viria, através de Nabucodonosor, a destruição do reino de Judá por causa da sua desobediência. Uma coisa precisa ficar patente nessa introdução, é que Deus não é de meio termo. Deus não é de meio a meio, ou é ou não é com Deus. E essa lição nós queremos também trazer como Deus trabalhou com o reino de Israel. Se nós trouxéssemos aqui ou melhor, quero trazer aqui uma cronologia em torno a partir dos juízes e do reino dividido. No período dos juízes havia desvios, clamor e livramentos, aí por volta do ano de 1375 a 1050. Da teocracia à monarquia, nós vemos lá no livro de Samuel, quando o povo rejeita a teocracia e opta pela monarquia, o povo querendo que reinasse sobre eles um rei, como eram as outras nações, e o profeta Samuel se condói com isso, e Deus o conforta dizendo: Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, mas foi a mim. E assim segue a trajetória do povo de Israel, trazendo essa cronologia. É que lembramos também um fato importante desse período, quando vem aí Juízes, o Reino Unido de Saul, Davi, Salomão, 120 anos. Depois, nos dias de Salomão, temos a construção do templo, que é um marco na fé religiosa da nação de Israel. Era o centro da fé de Israel, era no templo. Tudo que se desenvolvia antes, né, claro, do tabernáculo, né, mas com a construção do templo, tudo girava em torno do templo, toda a fé judaica. Mas de 950, ou melhor, 930 a.C., a 1586, nós temos um reino dividido, e esse vai terminar no contexto histórico dos dias de Ezequiel. E aí nós vemos que houve, nos dias de Ezequiel, 3 invasões do rei de Babilônia. E inclusive quando Ezequiel é levantado como profeta naqueles dias, ele já estava exilado, porque ele tinha sido levado na segunda leva de 597 a.C. Mas em 605, poucos anos antes, Daniel já havia sido levado com alguns cativos para a Babilônia. Quer dizer, o juízo de Deus aí já estava em andamento, mas não a destruição total que Deus ainda rogava. Deus trazia uma mensagem através do profeta Ezequiel, que se estendeu ao longo de 11 anos, né? Ele mesmo exilado entre aqueles que estavam lá em Babilônia, junto ao rio Quebar, mas Deus ali o levanta, o Espírito de Deus o impõe e capacita a isso, e ele começa a profetizar entre os exilados.
É interessante notar que mesmo ele estando entre os exilados, mas o Espírito de Deus o tomava e o levava em visões a Jerusalém, como que ele estivesse pessoalmente em Jerusalém, assistindo o que é que aqueles que ainda lá estavam fazendo. Então, ocorreram 3 invasões: 605 a.C., 597, quando o próprio Ezequiel é levado cativo, e em 586 ocorre a destruição total do reino de Judá. Aqui nos vem uma indagação importante e interessante para a nossa reflexão dentro da teologia bíblica. A gente sabe que no ano de 586, Israel perde o seu governo e a sua monarquia, que na verdade, ainda que tenham migrado da teocracia para a monarquia, mas era uma teocracia com o dedo de Deus. Deus guiava ainda a nação de Israel. E conta-se, será o tempo dos gentios a partir de 722 ou de 586? Eu entendo que a partir de 722, ainda que não creia que, como alguns apregoam, acerca das 10 tribos perdidas. Não. A Bíblia mostra, relata em vários textos em que aquelas 10 tribos, mesmo dispersas, muitos voltaram para a terra de Israel, representando aquelas tribos. Então não há por que se falar de 10 tribos perdidas da casa de Israel. O ponto 1 da lição nos traz a própria profecia. Profecia essa que Ezequiel levava ao povo e tinha a chancela. É muito contundente os oráculos divinos recebidos por parte de Ezequiel, como as expressões, assim diz o Senhor, e o próprio profeta introduzia nos termos de veio a minha palavra do Senhor. E esses oráculos eram recebidos de forma externa, direta e audível. Ele recebeu visões, fez parábolas, inclusive houve um momento que ele até questiona com Deus: Deus, vão me chamar de paroleiro, de tanto Deus lhe mostrar que ele tinha que transmitir a mensagem também por parábolas. Isso está lá em Ezequiel 20, 49. Ele se utilizou de ilustrações e ao ponto também de fazer várias encenações para transmitir a mensagem de Deus, e o povo continuava na desobediência, não atentava para o alerta de Deus, porque o fim estava vindo sobre os 4 cantos da terra de Israel, e especialmente no reino de Judá, o reino do sul. É interessante também aqui frisar que o termo ata agora ressaltava a iminência do fim. A iminência do fim, e junto à expressão depressa, assim depressa derramarei o meu furor sobre ti, retirava o iminente juízo. Os pecados de Judá estavam escancarados, e nenhum sinal de arrependimento pelo povo. Era em toda a área idolatria, abominações, o povo espiritualmente se prostituindo com ídolos pagãos, e também havia a prática de violência, era muita mentira, era muita leviandade, era muita ganância, era muita engodos no meio do povo daqueles dias. Acerca do inimigo, estou invertendo aqui a sequência da lição para dar uma melhor sequência lógica. E ao invés de falar propriamente do fim, queremos falar um pouco ainda, primeiro, em segundo plano, sobre o inimigo. Lembramos que o rei da Síria foi o chicote de Deus para trazer juízo sobre o reino de Samaria, que também naqueles dias do século VIII estava já em desobediência a Deus. Nos dias de Jeremias e Ezequiel, porque também Jeremias profetizou acerca deste momento, e tanto que lutou por cerca de 20 anos profetizando, chamando, clamando, rogando,
para que o povo se voltasse para Deus, porque senão seria destruído. Tanto que Jeremias e Ezequiel são contemporâneos, enquanto que um profetizou por 20 anos, o outro ainda por 11 anos, mesmo já exilado, sofrendo o exílio da segunda etapa do juízo de Deus sobre Judá através do rei de Babilônia. Então o inimigo aqui, nessa ocasião, nas circunstâncias, no contexto histórico em que se encontrava Ezequiel, era o rei de Babilônia. E há um ponto interessante aqui, lá em Ezequiel 7:10, quando diz assim a palavra do Senhor. A vara havia florescido, que era o rei de Babilônia, ou o Império Babilônico, mas também reverdeceu a soberba. Era uma referência a Nabucodonosor, que extrapolou os limites do juízo de Deus sobre Jerusalém e as suas cercanias, no reino de Judá. E é interessante observar que o próprio Jeremias, que profetizava e acompanhou e vivenciou a queda do reino de Judá, 5 anos antes disso acontecer, ele também já profetizava a destruição do reino do Império Babilônico, que na verdade era um Império Neobabilônico, que considera assim na história os dias de Nabucodonosor, no curso daquele império. Mas uma coisa que a gente precisa aprender diante de todo este furor da ira de Deus sobre a nação de Israel daqueles dias, o reino do norte, Judá. Não temos motivo nem razão de querer justificar o juízo de Deus, porque o juízo de Deus ele é justo, o juízo de Deus é coerente, como disse Naum, é compatível com a natureza divina. Naum disse lá em 1:3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ou seja, Deus não tem o culpado por coitadinho, embora ser longânimo, né? Quando ele diz é tardio em irar-se, a Bíblia está falando da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, como Deus aguarda, espera do homem que se arrependa, e sempre reprovando a pecaminosidade humana. Mas a verdade é que o rei de Babilônia, por ter extrapolado de forma cruel e opressora, além do que Deus esperava que ele assim se conduzisse, vem a ira de Deus e, consequentemente, aquele reino foi destruído e durou nada mais, nada menos do que cerca de 70 anos, embora naqueles dias, quando da conquista da batalha de Carquemis, que os babilônicos vencem o Egito, naqueles dias eles se tornam a primeira potência mundial daquela época. Mas nem por isso durou tanto, em consequência dessa soberba do rei de Babilônia sobre a nação de Israel, e também não foi diferente com outras nações vizinhas, porque sabemos que Ezequiel foi levantado como atalaia em Israel, mas também como profeta contra as nações vizinhas que levantaram a sua voz para zombar de Israel, para rir da derrota de Israel, e os moabitas chegaram ao ponto de comparar o Deus de Israel com os deuses pagãos. E nós vemos pelo relato da história das profecias bíblicas que aquilo não ficou de graça. Deus executou o juízo sobre todas aquelas nações, sobre a Filista, Moabita, Edomitas, né? Enfim, todos aqueles povos ali listados. Desculpem-me. Uma coisa que tiramos aqui de lição desse julgamento de Deus, trazendo o fim sobre o reino de Judá, é que Deus julga poderosos que abusam da autoridade, que cometem atrocidades e torcem as leis. Porque uma coisa nós precisamos aprender, que Deus estabelece o posto de autoridade, mas quem sobe ao posto de autoridade tem responsabilidade.
quem nomeia, quem elege, quem indica, quem admite que determinado rei ou governo ou monarca, qualquer que seja o regime político, o povo também tem responsabilidade quando coloca alguém no poder. Porque é o posto de autoridade que Deus instituiu. Não dedo a dedo Deus colocando alguém no poder. E não podemos nem nos esconder por trás da permissividade de Deus. Porque é uma outra conotação que nós encontramos nas Escrituras quanto a essa questão da vontade permissiva de Deus. É sobre o amanhã. O que é que faremos, ou se não faremos isso ou aquilo? Isso faremos se Deus quiser, se estivermos vivos, porque nem sabemos se amanhã estaremos vivos. Essa é a conotação lá de Tiago. Ou muitas vezes como Deus faz uma intervenção direta, como acontece no ministério de Paulo, quando a gente vê que para algo que ele queria fazer, realizar dentro do seu próprio ministério, em torno da causa do Evangelho, e Deus vinha em determinado momento e não permitia. Quer dizer, havia uma diretiva de Deus ali no ministério, no exercício do apostolado de Paulo. E é importante frisar nessa oportunidade para a nossa aplicação pessoal dos dias atuais, porque não queremos trazer aqui uma lição ficando só no passado, mas para o presente. E diante dos dias que vivemos, diante de uma autoridade abusiva, opressora, corrupta, né, nós temos por direito, como cristão, como filho de Deus, né, com a devida ponderação entre o amor e a justiça, exercitarmos a oração intercessória pela nossa nação, pelos governantes, né, e nunca jamais levantar nossas vozes em oração com intenção vingativa ou por uma questão pessoal. Não é isso, mas nós temos esse recurso espiritual que é a oração, especialmente a intercessória, diante das circunstâncias da vida, do povo, da nação, de clamarmos ao Senhor em intercessão. Sim, porque pensando no coletivo, pensando nas próximas gerações. Com relação ao ponto 3 da lição, que é sobre o fim, que é o foco principal da lição. O termo hebraico é kest, fim, que quer dizer destruição, ruína, morte, condenação. Realça com o versículo 6 e a repetição das expressões vem o fim, o fim vem agora. Sim, queridos, em Ezequiel também 7 e 10 diz assim: eis que vem a tua ruína, que é uma repetição de textos em torno de agora, depressa, vem o fim, vem ruína, vem miséria, vem desgraças, destruição sobre o povo repentina. Isso nos dá a entender como o profeta se expressava, dando a entender que era uma direção de Deus, ver se gerava até pânico no povo, ver se o povo acordava, despertava, mas porém o povo continuava na sua rebeldia. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do homem no seu pecado, na sua desobediência, e por isso que nesse livro, lá do capítulo 18, é tratado, e isso será também assunto de uma outra lição, nós abordaremos aqui em profundidade. A questão do pecado individual, da responsabilidade individual. Porque nas entrelinhas, por que Deus trouxe aquele assunto ali? Porque certamente, quem sabe, alguns estivessem apontando para os pecados dos antepassados. E, na verdade, a geração daqueles dias continuava na desobediência, no pecado, na rebeldia também dos seus pais do passado. E por isso, o povo continuava nesse estado, nessa situação. Então, não foi um juízo assim premeditado. Até porque Deus não prevê futuro, O nosso Deus a quem nós servimos, ele anuncia o futuro. É diferente. Então, queridos, em continuação, nós vemos que os profetas de Deus, tanto no passado como nos dias de Ezequiel, bradavam os oráculos divinos, as revelações de Deus do que estava se passando, acontecendo no meio do povo.
e eles estavam como cegos, surdos e mudos, e não atentavam para a voz de Deus. Quero frisar aqui que a expressão "então saberão que eu sou o Senhor" ocorre no livro de Ezequiel cerca de 65 vezes com suas variantes, e cerca de 60 vezes Deus dizendo que executaria juízo sobre Judá. Por quê? Porque persistia a situação, o nível espiritual do povo era deplorável. De modo que no capítulo 7 de Ezequiel a gente pode, em linhas gerais por versículo, mencionar que o juízo de Deus sobre Judá era iminente. E foi descrita ali uma destruição completa, iminente, inevitável. Não haveria obstáculo à destruição. O templo não seria poupado, e Deus ilustrou, digamos, essa relíquia, que era o anelo da alma do povo de Israel, que era o templo, e Deus ilustra com a morte do profeta, que não o deixou nem vivenciar o luto, não podia chorar porque era só para gemer. E Deus mostra que essa preciosidade, enquanto o profeta perdia a esposa, Israel perderia o governo, as instituições, e em especial perderia o templo com aquela destruição iminente e repentina. E ele ilustrava com aqueles fatos do luto do profeta. Então foi uma destruição de miséria sobre miséria, né? E nós trazemos aqui essa indagação para os dias presentes. E Deus, Javé, se trouxe juízo sobre os filhos de Israel, os seus filhos por eleição, que a Bíblia diz que são como as meninas dos olhos de Deus. Como não será quando trouxer juízo sobre todo o globo da terra? Pois o que nós vemos ocorrer, o que presenciamos nos dias atuais, no mundo de hoje. Eu até escrevi um artigo no blog chamado Mundo Cão, e ali eu relato uma série de pontos que especificam por que nós chamamos esse mundo de um mundo cão, porque o que o homem tem feito é contra o seu semelhante, por objetivos, por fins egoístas, né? Por em si mesmos serem violentos, né? De modo que é possível hoje, nos dias atuais, a gente também colocar item por item que o homem pratica, que nós vivemos dias da cultura da morte. Mas queremos também aqui falar um pouco sobre o próprio Deus. Como compreender Deus nesse contexto todo, trazendo o juízo sobre Judá. E porque Deus, que é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, e muitos só conseguem ver este lado de Deus. Nós falávamos deste ponto no início da introdução e queremos realçar aqui. Deus não executa juízo sem antes chamar os homens ao arrependimento. Não suporta. Ele suporta pecados até o limite da sua longanimidade e misericórdia. Mas chega a hora que o juízo vem. Deus não castiga por castigar, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele deixou isso muito bem claro quando falava, revelando a responsabilidade individual de cada ser humano, cada homem, cada mulher daqueles dias, e também serve para os dias de hoje. O pai não leva o pecado sobre si, os pecados dos filhos, nem os filhos sobre si os pecados dos seus pais. Mas cada um, como diz Paulo aos crentes da igreja em Roma, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, Deus chama, sim, atenção à responsabilidade individual, embora as gerações anteriores viessem sendo avisadas dos seus pecados e não se arrependiam. E uma grande verdade é que os juízos de Deus, eles são imparciais, coerentes com a sua justiça, mas é tardio em irar-se. Então, o que temos a dizer dentro desse condão escatológico quanto à questão de que o fim vem,
e vem sobre os 4 cantos da terra, e naqueles dias, mais especificamente, sobre a terra de Israel. Mas nós sabemos que podemos trazer essa aplicação para o seio de toda a humanidade, do mundo que hoje vivemos, com os seus vários continentes. E para entender melhor Deus e o fim dos tempos, eu acho linda uma conceituação que deu o pastor Elianai Cabral acerca do tempo do fim, quando ele dizia que é a ocasião em que Deus fará com que o seu reino triunfe sobre todos os poderes do mal. Isso é o tempo do fim. Com outra conotação, fim dos tempos, tempos do fim. Eu acredito que o termo tempo do fim, ele é mais profundo, e repito aqui o que dizia o pastor Elianai. É a ocasião em que Deus fará com que o seu reino triunfe sobre todos os reinos, sobre todos os poderes do mal. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 7, ele diz: ora, os céus que agora existem, a terra que pela mesma palavra tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Ainda em 2 Pedro 3,10 diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas para a destruição. Porque não seria tão interessante só falarmos do passado, mas trazermos para os dias atuais o episódio do juízo que veio sobre o reino de Judá. De modo, eu quero trazer aqui em 4 pontos a conclusão dessa ministração, deste diálogo com você que está a nos ouvir aí pelos canais da internet. Nos diz assim, ou melhor, concluímos dizendo que vimos como Deus tratou com Israel. Por causa da sua rebeldia veio o juízo espalhado entre as nações, daí o condão escatológico dessa temática, desse ensino. Agora, restaurados nacionalmente, chegará o momento de sua também restauração espiritual, porque para Israel o chamado de Deus como povo eleito é um chamado irrevogável. E se há uma nação na terra que nós podemos expressar e declarar de que é uma nação indestrutível, é a nação de Israel. Porque assim como Deus levantou muitos profetas para alertar da desobediência, de que estavam se desviando dos seus caminhos, que precisavam se arrepender, a gente vê que em muitas daquelas profecias tinha no seu conteúdo o juízo de Deus, e veio o juízo, se cumpriram as profecias, mas também nós vemos que os profetas traziam uma palavra, uma mensagem de restauração daquele povo, porque Deus tinha no seu plano salvífico uma continuidade, um projeto, porque através da nação de Israel traria salvação a todas as gentes, como diz Jesus lá nos evangelhos. A salvação vem dos judeus. Por outro lado, não é só para os judeus, mas na verdade o propósito de Deus é alcançar a todas as gentes com o seu plano de redenção a partir do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Fica certo de que também o pecado jamais ficará impune, seja ele individual ou coletivo. E lembramos que Deus não trata o culpado por inocente e muito menos como coitadinho. E hoje nós cristãos que vivemos, cultuamos a Deus dos céus plenamente revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, diferente daqueles dias que vivia a nação de Israel, que estava em processo a revelação de Deus progressiva no seio da humanidade. Hoje nós temos muito mais responsabilidade de uma vida de temor, de obediência. Estamos debaixo da graça, mas não podemos brincar com a graça
E o Evangelho hoje é pregado a todas as gentes, porque o desejo de Deus é que os homens venham ao arrependimento. E por isso é anunciado hoje o Evangelho do arrependimento, do chamado de volta para Deus, para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida de obediência, serviço e adoração a Deus. Esse é o ideal de Deus hoje para todo o homem, para todas as criaturas, e por isso que o Evangelho deve ser anunciado, pregado a toda criatura. Então, fique certo, amados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, da EBD AD Candéus. Jesus vem como Salvador para arrebatar a sua igreja, mas para o mundo incrédulo, fique certo uma coisa, ele virá como juiz. Oxalá que você, naquele dia do arrebatamento da igreja, tenha um encontro com Cristo, já antes tendo um encontro pessoal com Ele, porque o terá como Salvador, como Senhor de sua vida e não como juiz. Então que Deus nos abençoe, eu fico grato a Deus por essa oportunidade que Deus nos tem concedido de aqui estarmos, e nos próximos domingos outros estarão aqui também, dando a sua contribuição, servindo ao Senhor com alegria, levando a preciosa semente. Que Deus nos abençoe.